Já estamos de volta, a gente recebeu aí nos blocos anteriores o pediatra Tadeu Fernandes, dando orientações para as mamães cuidarem da saúde dos filhos, especialmente nessa época do ano, onde a temperatura tende a cair. E agora tem orientações para as mamães ficarem saudáveis e também poderem continuar cuidando dos filhos. Nutricionista Pérola Ribaldo participou conosco. Tudo bom, Pérola? Tudo bem, Tati. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Aqui no interior, pelo menos, caiu. Tá frio. Cachecol, cobertor, já saíram todos do armário, Bota, né, Pérola? Botas já tá tudo em uso. E afins. Exatamente. Pérola, para os adultos, quais são as principais recomendações para a gente conseguir blindar o organismo, né, e prevenir essas doenças típicas dessa época do ano? Então, Tati, a primeira questão que o doutor Tadeu falou muito bem é a questão do líquido, né, que é por onde as nossas células são hidratadas, é através de onde o nosso sistema imunológico é hidratado, a nossa mucosa intestinal é hidratada. Então, a hidratação, ela é muito importante. E o que você fala, é difícil tomar líquido no frio. Eu escuto todo dia no meu consultório, mas no frio eu não consigo tomar água. Toma chá, bebidas quentes, o próprio café, mas tentar chegar nos 2 litros de líquido por dia, porque não é só porque nós não estamos transpirando que nós não estamos perdendo líquido. Você pode perceber, a gente transpira menos, mas a gente urina mais, levanta mais de noite para ir ao banheiro. Então, a perda de líquido, ela está acontecendo e ela é importante, porque é através dessa diurese ou através da transpiração que a gente também consegue eliminar as toxinas, a gente consegue eliminar aquilo que não está bom para o nosso corpo. Se a gente não fizer xixi, se a gente não transpirar porque não está tomando água, isso vai ficar retido no nosso corpo. Então, a primeira questão é a questão da ingestão hídrica. Alimentação variada, que foi outra coisa que ele falou, as pessoas têm mais dificuldade em consumir salada, têm mais dificuldade em consumir os legumes. Então, usar os legumes cozidos, usar as verduras refogadas, isso ajuda. Inclusive, em casa mesmo, eu tenho uma nenê de 2 anos e meio e criança, para comer legumes crus, não é toda criança que gosta. Ela, pelo menos, ela não gosta da casquinha do tomate. Então, eu coloco no arroz. Eu sempre tenho 3 cores de legumes diferentes no arroz, que assim a Clara come, ela não vai separar. Então, cozinhar junto com o arroz, cozinhar junto com a carne. Que vale para criança e adulto, né? Para criança e adulto. Então, eu sempre coloco, por exemplo, mandioquinha, abobrinha e abóbora ou cenoura. Vai variando ali também para não ficar sempre com o mesmo gosto. Isso ajuda a criança, a pessoa a estar consumindo tanto a criança quanto o adulto. E preparações quentes com esses vegetais. Não espere que você vai falar, ai que delícia, vou comer uma salada de alface e tomate com 10 graus. Você não vai comer. Você vai preferir uma salada, uma preparação quente. Então, dá preferência às preparações quentes, isso ajuda. E isso ajuda também a controlar o consumo. Você falou uma coisa, Tati, porque eu estava aqui assistindo, né? Você falou uma coisa que você falou, aumenta a fome. Na verdade, a gente, como o nosso corpo gasta mais energia para se manter aquecido, a gente tem um aumento do gasto calórico espontâneo e isso faz com que a gente tenha um aumento de apetite. Só que quando a gente consome alimentos quentes, a gente poupa trabalho do nosso organismo, porque a gente aquece o nosso organismo. Isso faz com que reduza a fome. Então, as sopas, os chás, as preparações quentes, eles ajudam inclusive a reduzir o consumo calórico, porque eles vão estar aquecendo o corpo. E alguns alimentos específicos que fazem também essa função de termogênese, de aumentar a temperatura corporal, aumentar gasto calórico e aumentar a imunidade. E o mais importante que a gente vai falar hoje é o óleo de coco extra virgem. Inclusive, Pérola, você sabe que o pediatra até comentou, né? A gente teve uma participação comentando um bebê com 4 meses, mas que como a mamãe não tinha leite, já está na mamadeira e ela até queria dar chazinho para a criança. E aí o pediatra falou assim, até 6 meses, se de repente a criança estiver amamentando, existe um risco mínimo, quase que 0% aí, dela ter um resfriado, um probleminha de saúde, porque o leite materno é muito protetor. Isso. E aí você falou agora do óleo de coco. Tem uma substância que existe no leite materno que ela também está presente no óleo de coco, né? O óleo de coco, ele tem alguns diferenciais em relação a outros alimentos, que entre eles é o ácido láurico. O ácido láurico é uma gordura, um aminoácido, na verdade, um ácido graxo,
que ele tem uma relação com imunidade e com formação de sistema neurológico, desenvolvimento neurológico muito grande. Então, ele é tão importante que o leite materno é rico em ácido láurico e o óleo de coco tem uma quantidade grande. Legal. No óleo de coco, o que ele confere? Em relação ao óleo de coco como um todo, ele é o que a gente chama de triglicerídeo de cadeia média. Ele é uma gordura que tem uma cadeia, que é o que a gente vai quebrar para digerir, uma cadeia média, ou seja, a digestão dele é relativamente fácil para o nosso corpo. Isso acaba fazendo com que os nutrientes sejam muito aproveitados, porque o corpo não tem grandes desgastes para quebrar as cadeias dele. Então, o que ele faz efetivamente? Primeira coisa, como a digestão é rápida, ele rapidamente é utilizado para queima, ele não fica como acúmulo. Então, é uma gordura, tem gente que fala, mas a gordura vai engordar. Pelo contrário, é uma gordura que acelera o metabolismo, ele aumenta o gasto calórico e ele não é acumulado na forma de gordura, porque a digestão dele é muito rápida. Além disso, ele tem uma relação, aí dado a importância do ácido láurico e de outros nutrientes que ele tem, outras vitaminas antioxidantes, ele tem uma relação grande com imunidade. Então, ele faz como se fosse uma camada protetora no intestino, e para quem não sabe, o intestino hoje, a gente sabe que ele é um dos grandes órgãos imunológicos do nosso corpo. O doutor Tadeu estava falando da mucosa do nariz absorver os vírus, de ser a porta de entrada, né, dos resfriados. E o intestino também, porque aquilo que a gente ingere pela boca, uma coisa que as pessoas não sabem, Tati, a gente come. Certo. Aí, açúcar, alguns nutrientes pequenininhos, a gente consegue absorver na própria boca. E aí, esse alimento passa pelo nosso esôfago e chega no nosso estômago. No estômago, ele só vai ser quebrado. O estômago ele é que nem um liquidificador. Ele vai quebrar o alimento em partes menores e alguns nutrientes ele vai absorver em pequena quantidade. O grande órgão absortivo do nosso corpo é o intestino. Interessante, muita gente acha que é o estômago. Acha que é o estômago. Por isso que quando a gente fala em redução de estômago, as cirurgias para emagrecer, é difícil você falar em reduzir intestino. Tem algumas cirurgias que tiram uma partezinha, mas não tira muito. Porque sem o intestino adequado, primeiro, você não vai absorver o que você precisa e você vai absorver um monte de coisa que você não precisa. Então, o intestino tem aquela famosa flora intestinal. O que é essa flora? É uma camada de bactérias que vivem em harmonia com o nosso corpo, que elas fazem uma proteção, como se fosse uma película protetora ali naquele intestino. E não deixa que as bactérias, os vírus penetrem na nossa mucosa e caiam na corrente sanguínea e a gente fique doente. Por isso é que a gente diz que o intestino é um grande órgão imunológico. Além disso, ele faz a absorção das vitaminas, dos minerais que vão fortalecer o sistema imunológico. O óleo de coco extra virgem, ele tem uma relação fantástica com o intestino. Primeiramente, ele ajuda a normalizar o trânsito intestinal. Por que é importante você normalizar o trânsito? Porque quando as fezes ficam paradas no intestino, elas vão sendo absorvidas, porque as fezes nada mais é do que aquele bolo alimentar, foi absorvido o que o organismo precisava, o que ele não precisa ele vai jogar fora através das fezes. Certo. Só que se as fezes ficam paradas, ele começa a absorver o que ia jogar fora. E aí tem coisa ruim também. E aí tem coisa que não é para absorver. Então, um trânsito intestinal regular, isso significa evacuar todos os dias ou dia sim, dia não, sem dificuldade, porque tem gente que fala assim, vou no banheiro todo dia, mas as fezes são muito ressecadas. Isso não é normal, porque se você come muito, você vai evacuar bastante. Isso não significa que você tem um intestino bom. As fezes, elas têm que sair sem dificuldade, porque se tiver ressecado, significa que absorveu mais do que precisava. O óleo de coco, ele põe esse intestino em ordem, ele nutre adequadamente as bactérias da flora intestinal e ele ajuda na manutenção da mucosa do intestino. Com isso, hoje a gente sabe que pessoas que têm infecção de repetição, tipo as candidíases, as micoses de unha, passam a ter menos
eventos, com menos frequência essas infecções e respondem melhor aos antibióticos. E é interessante porque a micose é uma coisa chata de tratar, né, Perla? É difícil. E você sabe que teve telespectadora que já mandou mensagem pra gente que tinha tentado de tudo e não saía a tal da micose. E com o óleo de coco ela conseguiu efeito. Isso, né? tem bastante estudo, Tati. Então, ele melhora a imunidade, ele melhora a resposta ao antibiótico e diminui a resistência daquelas bactérias, do fungo. Por quê? Ele melhora a resposta individual. Então, quando a gente ouve falar de óleo de coco, a gente sempre ouve falar muito de emagrecimento, né, Tati? Que é o efeito mais conhecido, né? Que é o efeito mais conhecido, que é um efeito real, ele acelera o metabolismo, ele mobiliza a gordura localizada, então ele reduz a circunferência da barriga. Diminui barriga. Muito, de forma muito eficiente. Ajuda a reduzir os triglicérides, ajuda a melhorar a qualidade da pele, a qualidade do cabelo, porque ele é uma gordura rica em antioxidantes, mas a função imunológica dele é uma função muito importante. Eu diria que é uma função central, é que as pessoas se preocupam mais em emagrecer do que não ficar doente, né, Tati? Mas por isso que é importante, é legal a gente consumir, Pérola, porque daí a gente emagrece, diminui barriguinha, que eu acredito que todo mundo queira, tanto homens e mulheres que nos acompanham, e de quebra a gente ainda fortalece o sistema imunológico. E não fica doente, porque começa a fazer dieta, o que acontece? Normalmente a pessoa fica mais estressada. Tem gente que fala assim, eu faço dieta e eu fico doente. Por que fica doente? Não é porque está comendo errado, não necessariamente. Se você faz um acompanhamento legal, você não está comendo errado. Só que as pessoas se estressam, tá? Tem gente que sofre muito de passar vontade, sofre muito de não poder comer, passa fome e tudo isso vai gerando um estresse no nosso corpo que consome mais vitaminas do que deveria consumir e aí fica doente. Então, associar uma dieta, associar a atividade física ao uso do óleo de coco extra virgem, tem que ser o extra virgem, porque ele é prensado a frio e ele mantém as propriedades, você vai ter a redução da circunferência da barriga, vai ter a redução do peso acelerada, vai ter uma maior redução de peso e vai garantir aí que não vai ficar doente, um sistema imunológico legal para conseguir fazer sua atividade física, levar a dieta adiante, não precisa ficar tomando um monte de coisa, ficar depois tomando um monte de remédio. Não, vai prevenir, como o doutor Tadeu estava falando, prevenir que fique doente. E cuida de uma maneira saudável. Exatamente, né, através da alimentação. Natural, então melhor ainda. E a gente sempre reforça aqui, gente, a importância de consumir o óleo de coco extra virgem, que é aquele prensado a frio. E quando a gente fala em óleo de coco extra virgem, a gente sempre destaca aí o coconut da Natural Flora, que é o puro óleo de coco extra virgem. Esse te dá a garantia, de fato, de qualidade. Esse sim é prensado a frio, você consegue todos os benefícios. A gente sempre gosta de falar aqui da Natural Flora, é uma empresa, gente, que está há muitos anos no mercado. E é aquilo que eu sempre falo, se ela está há muito tempo no mercado, não é à toa, é porque ela trabalha direitinho, é porque tem muita gente consumindo, gostando e sempre adquirindo mais. Por quê? Porque percebe resultado. Não é, de repente, aquele produto que você usa, mas não percebi nada, não vi diferença. Então, por isso que é importante a gente, de fato, dar aquela selecionada, né? Pesquisar sobre o que a gente vai estar oferecendo para o nosso corpo, para o nosso organismo. E o coconut da Natural Flora, você tem, então, essa confiança, você tem essa garantia, tem que consumir todos os dias, vai perder aquele acúmulo de barriga que incomoda tanto e você também vai proteger o seu corpo, o seu sistema imunológico, você fortalece. Gente, e de fato melhora muito essa questão de diminuir essas infecções por repetição, micose, candidíase também, que é chatinho de tratar, quem é mulher sabe do que eu estou falando, e também ajuda a regularizar o nosso intestino. E como a Pérola bem explicou, o intestino tem que funcionar direitinho para a gente prevenir diversas doenças, inclusive essas típicas agora dessa época do ano. Então, você que está me assistindo, liga na Natural Flora, adquira o coconut, faça essa experiência. É importante você consumir todos os dias e é uma gordura boa, um aliado que a gente tem para a nossa saúde. E ao contrário do que as pessoas pensam, que gordura é ruim, gordura engorda, essa é do bem, né, Pérola? Essa é do bem. São vários tipos de gordura, mas essa é uma gordura boa. Obrigada, viu, Pérola, mais uma vez pela participação. Tati. Adorei as dicas e orientações. Que bom. Agora a gente já sabe como cuidar dos filhos, dos bebês e também nós, né? A gente tem que cuidar bem do nosso corpo para poder dar conta de cuidar também da nossa família. Liga na Natural Flora e eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Na hora de ligar, não deixa de falar que assiste mulher.com, tá bom? 11 30 13 0909. Vou repetir, 11 São Paulo 3013-0909. Gente, experimenta, vocês vão adorar. Inclusive, para diminuir barriguinha, você que tentou já tudo também, fez tudo quanto é dieta, não conseguiu perder peso, essa barriga continua aí.
Faça a experiência, faça o teste. Em semana vocês percebem o resultado. E homens também, viu? Vale a pena. 11 30 13 0909. Aproveita o intervalo, liga agora, não deixa para amanhã não. Adquira já. E na sequência eu volto com mais uma dica de arte. Tô esperando você.